Existe uma confusão muito comum e silenciosa na caminhada cristã, que paralisa milhares de pessoas. A ideia de que precisamos pedir perdão para convencer Deus a nos perdoar. Mas o que a palavra de Deus nos revela é que os nossos pecados já foram perdoados de uma vez por todas lá na cruz. O sacrifício de Cristo foi completo, perfeito e definitivo. Nenhum pecado do passado, do presente ou do futuro ficou de fora do sangue derramado pelo Cordeiro Imaculado. A Bíblia nos mostra que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Se o perdão já é uma realidade consumada para a humanidade, surge inevitavelmente uma grande pergunta. Por que a Bíblia nos exorta em Tiago 5,16 a confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados? Para responder a essa pergunta, precisamos aprender a separar duas coisas que costumamos misturar o tempo todo: o pecado em si e a iniquidade que gera o pecado. O pecado é o fruto visível, o ato consumado, mas a iniquidade é a raiz subterrânea de onde tudo brota. A iniquidade é o nosso suposto certo. É a presunção, a soberba, o orgulho e a vaidade de achar que nós sabemos exatamente o que é melhor para nós, que controlamos o rumo da nossa própria história e que Deus e as pessoas existem para servir às nossas carências e expectativas. A iniquidade é a mentalidade de que temos direitos sobre o Criador. É quando tentamos encaixar Deus nos nossos planos, quando tentamos colocá-lo como um coadjuvante de luxo para abençoar as nossas ideias e não nos curvamos aos planos dele. Quando a nossa estratégia dá errado na vida, a nossa reação natural não é o arrependimento, mas sim um profundo e amargo desapontamento. Vemos esse contraste nas Escrituras através de duas figuras, Judas e Zaqueu. Quando Judas percebeu que o seu esquema, a sua visão pessoal de como o Messias deveria agir e a sua tentativa de manipular o Salvador tinham fracassado, ele foi tomado por uma tristeza profunda. A Bíblia relata que ele tentou consertar as coisas, devolvendo as moedas aos sacerdotes e dizendo que havia pecado. Mas aquilo não era arrependimento, era desespero e frustração por ver o fracasso do seu suposto certo. Judas tentou fazer uma compensação do erro, impondo condições, querendo se livrar da culpa através de termos próprios. É por isso que a tristeza do mundo leva à morte, porque a pessoa continua totalmente centrada em si mesma, frustrada porque a sua vaidade de controle falhou. Em contrapartida, observe a postura de Zaqueu. Quando Zaqueu é alcançado pela graça, ele não tenta negociar a sua posição, barganhar o seu status ou compensar a culpa para manter o controle. Ele confessa abertamente a sua usura, assume a sua iniquidade e submete-se de forma total e restrita a qualquer orientação que o Mestre der. Ele não impõe termos, ele apenas se rende, ele abre mão dos seus direitos. Se o perdão já foi conquistado e o pecado já foi cancelado na cruz, para que serve a confissão? A resposta é: a confissão não serve para tratar o pecado, ela serve para tratar a iniquidade. Quando Tiago diz: confessem os vossos pecados uns aos outros, ele está nos chamando a um ato de extrema vulnerabilidade e rendição. Não é pedir perdão para manipular o outro. Pedir perdão, muitas vezes, é uma tentativa de controlar como seremos tratados, colocando limites e termos à nossa própria rendição. A nossa maior dificuldade não é nos arrepender das coisas obviamente erradas, confessando o erro,
mas nos arrepender das coisas certas que criamos na nossa cabeça e que não funcionaram, porque foram geradas na nossa autossuficiência e não na vontade de Deus. O arrependimento é renunciar aos seus direitos. O arrependimento esvazia nossa pretensão de exigir como devemos ser tratados. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele preparou um discurso para dizer ao pai que o tratasse como empregado. Mas o pai o interrompeu e não deixou que ele terminasse a frase. Por quê? Porque uma pessoa verdadeiramente arrependida não tem a condição de sugerir termos ou ditar como o outro deve tratá-la, criando uma nova forma de meritocracia e controle. Quem está arrependido não impõe condições, ele apenas se rende, busca ajuda e confessa que abriu mão de gerenciar a própria vida à sua maneira, porque a graça não negocia termos para reconquistar a posição, ela restaura as relações. O verdadeiro arrependimento não é chorar simplesmente porque deu errado ou porque a reputação foi manchada. O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento de que a nossa maneira de conduzir a vida faliu. Portanto, quando confessamos o nosso pecado, não estamos barganhando perdão, pois este já nos foi dado por completo na cruz. Estamos, na verdade, renunciando aos nossos direitos, limpando a nossa iniquidade. O filho mais velho da parábola, por outro lado, revela a face mais oculta e perigosa da iniquidade, a presunção da justiça própria. Ele não gastou a herança na farra, não foi para a terra dos porcos e manteve uma conduta impecável aos olhos humanos. Mas qual era o problema dele? Ele achava que o seu bom comportamento era uma moeda de troca, um título de propriedade que lhe dava o direito de controlar o pai, de ditar as regras da casa e de decidir quem merecia ou não receber misericórdia. O irmão mais velho estava tão cego pela própria soberba e pelo orgulho de se achar correto que não conseguia celebrar a vida. Para ele, o pai devia satisfações às suas exigências. Ele nunca havia tratado a sua própria iniquidade, porque estava ocupado demais julgando os outros e reivindicando direitos que jamais teve. Quando a iniquidade é tratada através da confissão na luz, a nossa vida deixa de ser um campo de batalha de egos, manipulações, cobranças e interesses ocultos. As nossas relações familiares, ministeriais e profissionais passam a ser governadas pelo amor de Deus. Que possamos rasgar o nosso coração na presença de Deus e uns dos outros, permitindo que a sua graça incomparável nos limpe por dentro, quebre o nosso orgulho e restaure a beleza da comunhão verdadeira.